Muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui nas jornadas da Aitadis. Voy a hablar en portugués porque no hablo muy bien español, entonces, como es una conferencia de portugués y castellano, voy a hablar portugués. Espero que entiendan lo que hablo. Bom, então vou falar de tecnologias de apoio à comunicação e como me tem interessado a perspectiva de que estas tecnologias são promotoras da qualidade de vida, mas também que empoderam estas pessoas, as pessoas que usam essas tecnologias, a gerar dados relevantes para a área da saúde. Eu tenho formação em Engenharia Eletrotécnica de computadores e estudei numa faculdade de Engenharia e, entretanto, quando acabei o curso, conheci o professor o engenheiro Luís Azevedo, que também é um fundador da Aitadis, e ele mostrou-me esta área das tecnologias de apoio e eu interessei-me desde logo muito por esta área e o que eu vos vou mostrar hoje é o trabalho que tenho feito ao longo de vários anos nesta área das tecnologias de apoio, em particular no apoio à comunicação. Muitas pessoas com problemas neurodegenerativos ou neuromotores, simplesmente, ou cognitivos, não conseguem comunicar através da fala e através da escrita como regularmente, normalmente. Então, as tecnologias de apoio à comunicação são tecnologias que permitem que as pessoas que, por exemplo, não conseguem escrever ou não conseguem escrever num teclado do computador ou não conseguem falar, possam fazê-lo por meios alternativos. E, portanto, eu já há muitos anos, durante muitos anos estudei estas tecnologias, com particular interesse nas pessoas com doenças neurodegenerativas e é um pouco disso que eu vou falar aqui, deste contexto. Portanto, quando não há, por questões motoras, nós não conseguimos escrever ou falar, há sempre esta necessidade de criar uma interface, um chamado input device, para receber o sinal que a pessoa é capaz de gerar e depois gerar algum sinal da parte do computador que vai ativar ou a escrita, ou o rato do computador, ou mesmo a voz. E, portanto, nesta área das interfaces que eu trabalhei durante muito tempo e que me interessam bastante. Eu depois fiz o doutoramento, portanto tinha formação em engenharia e fiz o doutoramento na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, estudando uma população de pessoas com esclerose lateral amiotrófica. A esclerose lateral amiotrófica, penso que neste contexto desta conferência todos conhecerão, mas é uma doença neurodegenerativa que faz com que as pessoas percam progressivamente, mas rapidamente, o controle motor, deixando de andar, falar, usar os membros superiores, usar os membros inferiores e, portanto, ficam muito limitadas do ponto de vista motor. E eu estudei a esclerose lateral amiotrófica porque me interessava muito perceber como é que as tecnologias podem acompanhar uma doença que é progressiva, ou seja, como é que se devem desenhar tecnologias que ao longo da evolução da doença vão respondendo às necessidades de comunicação que a pessoa tem. E, portanto, há tecnologias hoje muito boas, os sistemas de eye tracking são fantásticos, mas também não servem a todos e também não servem todas as etapas da doença. A síntese de fala funciona já muito bem, como há uns anos atrás não funcionava, e também no âmbito desta conferência há pessoas que são especializadas na área de interface cérebro-computador que vão dando passos, mas ainda não são uma solução
real para as pessoas que hoje têm este tipo de doenças. E pronto, então eu acompanhei várias pessoas ao longo da progressão da doença e interessava muito perceber como é que se mede a progressão e como é que as tecnologias podem acompanhar essa progressão. Um dos trabalhos que fizemos quando eu estava a fazer o doutoramento era perceber, bom, então se as pessoas precisam de escrever no teclado, por exemplo, se eu estou a trabalhar, uso o computador, mas tenho uma doença neurodegenerativa, como a esclerose lateral amiotrófica, a certa altura vamos perceber que o teclado já não é uma solução, eu já não vou conseguir usar o teclado para escrever. Então, como é que nós identificamos essa progressão da doença na utilização de um teclado? Foi esse o trabalho ou na utilização da escrita? E de facto verifiquei que porque a esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa que afeta a parte motora da pessoa, então percebi que era possível medir um atraso, uma lentificação na utilização do teclado que podia identificar a progressão, o nível de progressão da doença. Outro trabalho que fiz até com o professor Pedro Vilda, de Madrid, foi com a fala, portanto, como é que nós, de forma automática, detectamos a progressão da doença através da fala da pessoa, porque as pessoas, quando estão no início da esclerose lateral amiotrófica, podem ter uma fala normal, mas podemos já identificar alguns sinais na fala da progressão da doença. E portanto, também fiz este trabalho com o professor Pedro Vilda, também muito interessante neste sentido de criar tecnologia que permite identificar a progressão da esclerose lateral amiotrófica. Também há outros trabalhos, como este que eu aqui cito, que fazem o mesmo com outras tecnologias, como os sistemas de eye tracking. E, portanto, foi por aqui que eu fui trabalhando, não é? Voltando a centrar na questão de como identificar a progressão da doença nestes meios de apoio à comunicação e como é que as tecnologias depois vão poder ajudar a pessoa a compensar a perda de capacidade de comunicação. Também outro tipo de interface interessante são não trabalhei com interfaces cérebro-computador diretamente, mas a desenhar formas simples de utilizar sensores que captem pequenos movimentos que a pessoa tem. Por exemplo, neste vídeo nós vemos aqui uma senhora com esclerose lateral amiotrófica que mexe ligeiramente o dedo e este sensor é um acelerómetro porque estávamos à procura de sensores simples para poder usar e usámos um acelerómetro e um sensor eletromiográfico. Pronto, e de facto capta pequenos sinais, não é? A pessoa a mão não serve para mais nada, mas ainda consegue fazer um pequeno movimento e com este movimento a pessoa pode comunicar. E depois veio o desafio de este movimento, o que faz portanto, nós vemos aqui o sinal, numa linha mais tenue, vemos o sinal do sensor, e se o sinal subir acima de um determinado valor, através da identificação de um modelo de captação desse sinal, portanto, o que nós vemos é se subir acima de uma determinada linha que é fixa, então gera um determinado movimento. E nós depois quisemos fazer ainda uma forma mais inteligente e este trabalho é um trabalho que me parece muito interessante e que não ficou terminado, acho que tem ainda caminho para andar isto, se algum investigador que está aqui nas jornadas tem interesse, acho que é um trabalho muito interessante, que é como é que esta interface deste sensor se pode ajustar automaticamente à pessoa, por exemplo, a pessoa está cansada e faz um sinal mais fraco, ou então com a progressão da doença aquele sinal deixa de ter as mesmas características, e como é que nós podemos criar interfaces mais inteligentes para responder às necessidades de cada pessoa. Então criámos uma interface inteligente, ou seja, desenvolvemos um modelo de machine learning em tempo real que, no fundo, aprende
neste caso, neste exemplo que eu vou mostrar, aprende duas classes, ou seja, a classe de seleção e a classe de repouso. E o que quer dizer que quando a pessoa, aqui vamos usar o sinal, o que eu estou a mostrar é o sinal eletromiográfico, então quando a pessoa contrai um músculo, eu vou ensinar que é a classe de seleção. Vou gravar como classe de seleção. E quando a pessoa está em repouso, vou gravar como classe de pausa, está aqui. Pausa e seleção. Então, a interface funciona de forma muito simples, portanto, estamos aqui no modo de training e nós vamos treinar o modelo. Ou seja, quando eu carregar aqui, que é o que vai aparecer no vídeo, vou pedir à pessoa para contrair o músculo e gerar contração e para gravar aquele sinal de eletromiográfico como a classe de seleção. Portanto, que é o que está aqui. Portanto, ele está a gravar seleção. Ao fim de uns segundos, o computador diz está feito e gera, e gera o modelo. Não é? Treinou, ele já tinha treinado a pausa, treinou e depois Train Computer gera o modelo. E agora, quando ele tem duas classes e, portanto, quando eu fizer aqui uma contração muscular, ele identifica uma outra classe. Esta é a classe de pausa, esta é a classe de seleção. Pronto. Esta é uma forma automática, não tem um threshold, simplesmente o computador detecta uma característica do sinal contraído como a classe de seleção, a característica do sinal em pausa como a classe de pausa. Este projeto foi muito interessante e desafiador porque teve, além de criar um modelo de machine learning, tem este desafio de ensinar terapeutas a compreender ou desenhar uma interface de forma a que os terapeutas pudessem compreender o que é um algoritmo de aprendizagem automática e como é que eles podem usar isso. E não foi fácil, porque este modelo de uma linha de threshold e mostrar, quando passar acima da linha funciona, pronto, isto é fácil de perceber, mas um modelo em que eu primeiro treino e a partir do momento em que está treinado, o computador identifica automaticamente aquele sinal como sendo seleção ou pausa. É muito interessante perceber como é que se criam estas novas interfaces inteligentes e se comunica este novo paradigma de aprendizagem automática. Portanto, volto a dizer, é um projeto engraçado para perseguir. Além de estudar a progressão, também me inquietou sempre muito eu ver que, de facto, as tecnologias para a comunicação têm imensa importância para as pessoas, mas eu não conseguia, mas é preciso medir essa importância que tem para as pessoas. Pronto, e então desenvolvemos um trabalho também de medição de qualidade de vida, ou seja, qual é o impacto de usar estas tecnologias para a comunicação na qualidade de vida das pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Foi um trabalho que fez parte do meu doutoramento e eu mostro aqui porque faz parte deste problema que é como mostrar que, de facto, aquelas tecnologias têm um impacto importante, relevante para o doente. Neste caso, atualmente usa-se muito este termo Patient Reported Outcomes e eu penso que é um termo muito importante e que tem que ser também assimilado pela área da discapacidade, das pessoas com deficiência, porque, de facto, nós temos que medir não apenas os resultados importantes para a cura de uma doença, mas temos que medir, de facto, o impacto que, por exemplo, estas tecnologias têm na qualidade de vida das pessoas. E isso é mesmo importante, porque senão, de facto, as pessoas com deficiência não têm, muitas vezes, não têm cura, não têm grande intervenção eficaz do ponto de vista clínico, mas têm intervenções eficazes muito importantes do ponto de vista de qualidade de vida, da tomada de decisão e de outros aspectos relevantes para a vida das pessoas. Portanto,
esta ideia dos Patient Reported Outcomes, que agora se fala imenso na área da saúde, é um conceito que penso que a área da deficiência tem muito a ganhar com este conceito. Então, aquilo que eu acho que é importante, na sequência do que eu estava a dizer, também mostrar é que o valor de um cidadão que pode comunicar é muito grande. Ou seja, nós podemos olhar para a função de comunicar não apenas como algo, portanto, se eu der a uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica um computador ou uma interface que a permite comunicar, é algo que melhora a sua qualidade de vida, que lhe permite tomar decisões próprias, isto também é muito importante, mas também lhe permite aceder aos serviços de telecuidados e a empodera a recolher e reportar dados. E esta observação parece-me também muito relevante, porque, de facto, uma pessoa que comunica é uma pessoa que está empoderada, tem mais poder, e poder também para gerar dados. E quem estuda interfaces e quem estuda também os biosinais e os dados que as pessoas podem gerar, precisa de que estas pessoas possam comunicar, possam aceder a interfaces digitais para também poderem estudar melhor aquilo que se passa com a pessoa durante o período em que ela não vai à consulta ou durante o período em que ela está sozinha. E, portanto, esta ideia de que um doente que comunica também é um doente que está mais empoderado para gerar dados é uma ideia que eu gostava de transmitir aqui porque me parece muito relevante e que pode valorizar, de facto, as tecnologias de apoio à comunicação, além da evidente qualidade de vida e da capacidade de tomar decisões. Vou só dar aqui alguns exemplos muito rápidos de pessoas com quem eu lidei, pronto, pessoas quase todas com esclerose lateral amiotrófica, e da importância que são estas tecnologias de apoio à comunicação e da importância que é continuar a investigar e continuar a desenvolver este tipo de tecnologias. Este exemplo foi a aplicação dessa tal tecnologia com a empresa Plux, que é um sensor que mede sinais de acelerometria. Portanto, aqui no pescoço nós percebemos que este senhor é tetraplégico. Eu não posso mostrar a cara do senhor, mas pronto, é um senhor que é tetraplégico, mora numa unidade de cuidados intensivos e percebemos que ele tem aqui um pequeno movimento que ele consegue fazer e que o acelerómetro era um sinal, era um sensor interessante porque o sinal eletromiográfico tem a questão dos elétrodos, é mais difícil de instalar e, portanto, usámos o acelerómetro e com o acelerómetro ele consegue aceder ao computador e usar tudo, a televisão, a internet e comunicar até com uma filha que tem longe. Também esta senhora foi uma senhora que esteve... Portanto, tem esclerose lateral amiotrófica, comunica com estes pequenos movimentos. Usa um switch, um botão, e com estes pequenos movimentos aciona o varrimento, um scanning, um processo de scanning. Não sei como se diz em castelhano. E, portanto, através deste processo, a senhora escreve o que precisa. Depois, outro exemplo, também com sensores, era um caso de uma senhora com esclerose lateral amiotrófica no fim de vida, tem muito, muito poucos movimentos e os filhos estavam muito preocupados porque precisavam de garantir que a mãe, se a mãe precisasse, que poderia chamar por alguém. Então, nós instalámos este sensor e, de facto, foi um processo de descobrir qual seria o movimento que a mãe ainda tinha disponível para gerar este sinal. Mas, portanto, o grande problema que esta família tinha era um problema de segurança, era os filhos que queriam garantir que a senhora conseguia chamar alguém. Também autonomia para tomar decisões. Esta senhora tinha esclerose lateral amiotrófica, usa também um botão na cabeça,
e com este botão ela escreveu-me a roupa que ela estava a mãe ao lado e ela escreveu para a mãe a roupa que queria usar no dia a seguir, que é ao hospital. Portanto, trata-se de tomar decisões, de a pessoa poder decidir aquilo que quer, nem que seja mesmo a roupa que vai usar. E esta senhora usava home banking e fazia transações bancárias usando este método. Também outra senhora com esclerose lateral amiotrófica que tem este tipo de movimento. Aqui no vídeo vê-se, eu estava a tentar que ela acionasse este switch, mas impossível com o movimento que a senhora tem. E o que ela depois usava também na cabeça, portanto fazia movimentos laterais. E uma vez encontrei este texto que mostra, portanto ela está a dar instruções sobre o que deve ser comprado para a casa e o que deve ser feito ao almoço, ao jantar. Portanto, é comunicar, é autonomia para tomar decisões. E eu vou só terminar com porque eu penso que o tempo também é curto, mas podemos depois conversar em perguntas e respostas, mas mostrar-vos que atualmente eu estou a dirigir um laboratório colaborativo na área de valor em saúde e penso que muitos de vós já terão ouvido falar do Value Based Healthcare. Esta área penso que pode trazer muita luz para a área das pessoas para a área da saúde, das pessoas com deficiência, porque para mim fez muito sentido, porque eu andava com estas questões de como medir a qualidade de vida, como medir a experiência, como medir intervenções que não são um sucesso em termos clínicos, mas que são muito importantes para a vida da pessoa e para a qualidade de vida da pessoa. Então, este valor em saúde significa, assim de forma muito resumida, e quem se interessa mais deixa aqui uma referência para ler mais, mas significa que o mundo inteiro está a pensar como medir, de facto, o valor daquilo que é importante para as pessoas em saúde, não é? Quais são os resultados que são importantes para a pessoa e depois quanto é que custam quais são os custos relacionados com os resultados. Isso é a equação de valor que está agora a ser desenvolvida por muitas pessoas em todo o mundo, mas de facto dá luz a esta grande questão que é estas tecnologias de apoio para a comunicação devem ser financiadas porque têm muito valor para as pessoas que as usam. E, pelo contrário, num sistema clássico em que a esclerose lateral amiotrófica fica a ser gerida por equipas clínicas que não valorizam as tecnologias para a comunicação, penso que é mesmo muito importante percebermos que é preciso financiamento para valorizar este tipo de tecnologias. E, portanto, só para terminar, mostrar-vos que este laboratório está a começar e que nós estamos a querer responder a perguntas de como medir o valor em saúde e o que é que tem valor para as pessoas em cada situação. Muito obrigada.